Olá, seja bem-vindo a mais o Ciência e Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre sífilis. O que será que as pessoas sabem sobre sífilis e o que elas gostariam de saber a mais? Você já ouviu falar sobre sífilis? Já. O que você sabe sobre essa doença? Doença sexualmente transmissível, né? Certo. Você teria alguma dúvida a respeito da doença, as causas dela, sintomas? Quais são os sintomas especificamente? Qual a melhor maneira de tratá-los? Você já ouviu falar sobre sífilis? Cara, já ouvi falar, mas não sei como é que é. Nunca vi, pessoalmente nunca vi. Onde você costuma ouvir falar sobre sífilis? Cara, quando você é mais novo, você tem que fazer aqueles trabalhos de colégio, que você tem que achar as doenças. Foi isso, de amigos, assim, conversando. Você teria alguma dúvida específica a respeito da doença? Ou sobre a totalidade dela? Não sei, talvez como se pega, se é só por relação sexual, ou se tem alguma outra forma de contágio, não sei, Tá certo, muito obrigado. nada. Sífilis. A doença sexualmente transmissível, sífilis, é causada pela bactéria Treponema pallidum. A sífilis é silenciosa e requer cuidados. Após a infecção inicial, a bactéria pode permanecer no corpo da pessoa por décadas, depois manifestar-se novamente. Todas as pessoas sexualmente ativas devem realizar o teste para diagnosticar a sífilis, principalmente as gestantes, pois a sífilis congênita, a transmissão de mãe para filho, pode causar aborto, má formação do feto ou morte ao nascer. O teste deve ser feito na primeira consulta do pré-natal, no terceiro trimestre da gestação e no momento do parto. O cuidado também deve ser especial durante o parto para evitar sequelas no bebê, como cegueira, surdez e deficiência mental. Mais de 50% das crianças infectadas são assintomáticas ao nascimento. Por isso, é muito importante o diagnóstico da mãe na maternidade. Causas da sífilis. A bactéria geralmente entra no corpo por meio de pequenos cortes presentes na pele ou mucosas. Ocorre contágio de uma pessoa para outra durante o sexo sem camisinha, por transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para o seu bebê durante a gestação ou durante o parto. O uso da camisinha em todas as relações sexuais e o pré-natal são meios simples, confiáveis e baratos de prevenir-se contra a sífilis congênita. Sintomas da sífilis. Os primeiros sintomas da doença são pequenas feridas nos órgãos sexuais e caroços nas virilhas, conhecidas como ínguas, que surgem entre 7 a 20 dias após o sexo desprotegido com alguém que esteja com a doença. A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. Mesmo sem tratamento, essas feridas podem desaparecer sem deixar cicatriz, mas a pessoa continua doente e a doença se desenvolve. Ao alcançar um certo estágio, podem surgir manchas em várias partes do corpo, inclusive mãos e pés, e queda dos cabelos. Após algum tempo, que varia de pessoa para pessoa, as manchas também desaparecem, dando a ideia de melhora. A doença pode ficar sem apresentar sintomas por meses ou anos, até o momento em que surgem complicações graves como cegueira, paralisia, doença cerebral e problemas cardíacos, podendo inclusive levar à morte. A sífilis congênita pode se manifestar logo após o nascimento, durante ou após os primeiros 2 anos de vida da criança. Na maioria dos casos, os sinais e sintomas estão presentes já nos primeiros meses de vida. Ao nascer, a criança pode ter pneumonia, feridas no corpo, cegueira, dentes deformados, problemas ósseos, surdez ou deficiência mental. Em alguns casos, a sífilis pode ser fatal. O maior problema da sífilis é que, na maioria das vezes, tanto as mulheres quanto os homens não sentem nada e só vão descobrir a doença após o exame. Diagnóstico da doença. O indicado é que se procure o especialista caso tenha mantido relações sexuais com algum portador de sífilis. Deve-se atentar também para os sintomas. Alguns são idênticos ou muito similares a outros sintomas de outras doenças. Consulte um médico para que ele possa fazer os exames necessários para o diagnóstico. Alguns exames
que o especialista poderá solicitar são o exame de sangue e a cultura de bactéria, que é retirada da secreção expelida por alguma ferida do corpo. Tratamento da sífilis. O bezetacil ainda é o principal tratamento quando o diagnóstico é precoce. Não costuma causar maiores danos à saúde e o paciente costuma ser curado rapidamente. A penicilina, que é a bezetacil, seu nome comercial, é um antibiótico eficaz contra a bactéria causadora da doença e é o único tratamento recomendado por especialistas para mulheres grávidas diagnosticadas com a doença. Os parceiros também precisam fazer o teste e serem tratados para evitar uma nova infecção. Se o bebê tiver sífilis congênita, necessita ficar internado para tratamento por 10 dias, para evitar uma nova infecção. Prevenção. Fazer o uso do preservativo e evitar múltiplos parceiros ainda é a forma mais eficaz de evitar a sífilis. A camisinha não é uma medida preventiva só para a sífilis, mas também para todas as outras DSTs. Espero que vocês tenham gostado desse Ciência e Saúde com o tema sífilis. Até o nosso próximo encontro.